Olha, minha carreira foi realmente uma sucessão de episódios muito interessantes. Eu tive a sorte de ter um pai que era uma pessoa muito especial. Meu pai era médico, morreu aos 91 anos, mas trabalhou até os 83, então foram 60 anos dedicados à medicina. Era médico, professor, e eu aprendi com meu pai que trabalho é uma obrigação moral. Ele dizia que todo mundo que goza de plena saúde física e mental tem a obrigação de trabalhar bem, porque vive numa sociedade que também depende dele. Então eu aprendi isso desde pequeno. Então trabalho para mim é uma coisa muito especial. E eu, desde cedo, eu percebi que o mais importante não era a gente fazer o que gosta. Fazer o que gosta é óbvio que é delicioso, mas o mais importante é gostar do que se faz. Então eu aprendi desde cedo com meu pai que eu devia gostar muito de tudo que eu fazia. Não importa se eu estiver limpando esse chão, se eu tiver que limpar esse chão, o que eu quero é que as pessoas digam depois: nossa, eu nunca vi esse chão tão lindo. Isso vai me dar um prazer que vai fazer eu querer viver mais e trabalhar mais. Então, trabalho para mim sempre foi uma coisa muito direcionada, era obrigação, né? E eu construí a carreira pensando nisso e aprendendo com o meu pai que o mais importante era aprender sempre, estudar sempre, melhorar sempre. Então, eu construí a minha carreira com esses parâmetros me direcionando. Para mim, a carreira é como se fosse uma história. E dificuldades e oportunidades são capítulos dessa história. Então eu vivi todos esses capítulos também. Como é que eu lidei com isso? Bom, com as dificuldades eu lidava sempre com humildade. Quando eu tinha alguma dificuldade, eu deixava isso transparecer e pedia ajuda. Eu nunca tive dificuldade em pedir ajuda. Todo profissional deve ter humildade suficiente para pedir ajuda quando ele não conseguir realizar algum objetivo que ele precisa realizar. Ninguém tem a obrigação de realizar nada sozinho e não é bom realizar nada sozinho. É bom sempre realizar em grupo, né? Porque o aprendizado é coletivo. Então, eu lidei dessa forma. E com as oportunidades foram um pouco diferentes. Eu fui muito seletivo com as minhas oportunidades. Tem uma coisa muito interessante na minha carreira que eu acho que eu sou abençoado por isso. Eu nunca procurei emprego. Nunca na minha vida. Eu sempre fui convidado para todos os trabalhos em que eu participei na minha vida. É uma bênção isso, né? A gente não precisar ter essa preocupação é uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus sempre. Então, eu lidei com as oportunidades de forma muito seletiva. Como assim? Eu só aceitei as oportunidades que se encaixavam com o meu propósito. Porque eu acho que propósito é um bem intangível que a gente não consegue nem dar valor. É uma das coisas mais importantes da nossa vida, especialmente no trabalho. Como definir um propósito, né? Eu acho que o propósito ele é bem definido quando a gente encaixa a nossa melhor habilidade, o nosso melhor talento com as necessidades da sociedade, das empresas em que a gente trabalha, do ambiente em que a gente vive. Como é que eu encaixo isso? O meu talento com as necessidades de alguém, de alguma empresa, de alguma sociedade. Quando essa coisa se encaixa, eu construo um propósito, porque eu vou ser direcionado pela vontade de entregar o meu talento para alguém que precisa. Sempre fazendo o bem, pensando no bem, o bem da sociedade. O bem da empresa é o bem da sociedade. A empresa está ali para organizar a sociedade, é por isso que ela se chama organização, né? Então, entregar o bem para uma organização é fazer o bem para a sociedade. Então, eu acho que o propósito se define assim, é o meu talento cruzando com a necessidade de alguém que precise do meu talento. E eu vou usar ele da melhor maneira possível. Sempre procurando fazer o melhor, como eu disse no princípio. Se a gente tiver que fazer um trabalho bem simples, se tiver que lavar esse chão, que a gente lave de tal forma que todo mundo elogie depois. Todo mundo chega aqui e diga: nossa, eu nunca vi um chão tão lindo, eu nunca vi esse chão tão limpo, que coisa bonita, não é? Isso é ter um bom propósito, isso é fazer o bem. Então é encaixar o seu talento, o seu melhor talento com as necessidades da empresa ou da sociedade em que você vive e fazer aquilo da melhor forma possível, se entregar realmente da melhor forma possível.